agora, gurizada, olha só, começando a nossa aula 2 então do grupo de potenciação. Questões certas assim que aparecem para ti no vestibular e no Enem. Então vamos lá. Potenciação. Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Exemplo aqui algébrico, a elevado a n, tu vai multiplicar o a por ele mesmo n vezes. Elementos que participam para nós da tua potenciação são 3. A elevado a n igual a k. N é o teu expoente, o a vai ser a tua base e o k vai ser a tua potência, o teu resultado aqui. E aí alguns dois exemplos aqui para tu ficar ligado nessa tua potenciação. Por exemplo, 2 elevado a 4 é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, gerando o nosso 16. E o 3 ao quadrado, 3 por ele mesmo 2 vezes. Então o expoente indica a quantidade de fatores que tu vai estar utilizando ali. Então, 3 ao quadrado, 2 fatores, portanto, 9. Então são os 3 elementos, base, expoente e potência, e a potenciação é a tua multiplicação de fatores iguais. Te liga aqui, nós temos alguns casos especiais, ó, que é o que? A elevado a 0 igual a 1. Só que esse teu a não é qualquer número, não é qualquer um que vai poder ser igual a 1. Olha só, a tua base aqui, ela precisa ser diferente de 0. Então tem que ficar ligado. É para qualquer base não nula. Qualquer base não nula elevada a 0, o resultado da potência é 1. 0 elevado em qualquer expoente não nulo também vai dar igual a 0. Ah, senhor, mas por que tem que ser diferente de 0 o expoente ou outra hora a base? Porque o que acontece? Ó? Te liga nessa situação aqui. Ó. Se tu chega num 0 elevado a 0, um 0 elevado a 0, se tu olhar para o 0 da base e perguntar, conversar com ele, tá, e aí, cara, quanto é que vai dar o resultado? O 0 da base ele vai te dizer, velho, eu estou na base. Se eu estou na base, 0 vezes 0 vezes 0 é sempre 0. Então te liga aqui. E o expoente, se tu chegar para conversar com o expoente, ele vai te falar, velho, eu sou expoente. E se eu sou expoente, meu resultado é 1. Então esse resultado aqui tem duas opções, pode ser 1 ou pode ser 0. E isso dentro da matemática é o que a gente chama de indeterminação. Meu resultado é indeterminado. Eu não consigo afirmar o que dá esse cara aqui. Eu não sei se esse cara é 0, eu não sei se esse cara é 1, justamente em função desse 0 elevado a 0. Ele pode ser tanto 1 quanto 0, por isso que esse cara aqui é indeterminado. Por isso que tu tem que cuidar com afirmações do tipo, qualquer base elevada a 0 é 1. Não, é falso justamente porque a tua base não pode ser 0. Então fica ligado aqui. 1 elevado em qualquer expoente vale 1, tá? Esse símbolozinho na matemática, esse azinho virado aqui é para todo. Então, 1 elevado a n é sempre 1 para todo n, não importa quem é o meu expoente. 1 elevado em qualquer coisa é sempre 1. E a elevado a menos n, meu expoente é negativo. Depois a gente vai trabalhar com mais calma essa propriedade aqui. Tu vai inverter a base, tu vai inverter esse teu resultado e deixar esse teu expoente positivo. Essa tua base aqui, tu vai inverter e trocar o sinal do expoente. Então são alguns casos especiais aí dentro da tua potenciação. E aí algumas observações que eu quero conversar contigo, tem que ficar ligado. Vamos fazer algumas continhas. Primeira observação assim, ó. Te liga aqui, ó. O expoente dos dois é o mesmo, 5, e o negativo. Então tem diferença aqui. Os dois não são a mesma coisa. Na letra A, a tua base é o 5. Se a minha base é o 5, significa que é 5 vezes 5, portanto, 25. Na letra B, a tua base também é 5. Esse negativo aqui na frente, ele é só um sinal de operação que eu estou fazendo aqui, mas não é um sinal do número. Ele não vai participar junto da tua potenciação. Ele fica separado, esse sinal negativo aqui, e aí tu multiplica um 5 vezes 5, e aí vai dar menos 25. Então tu tem que ter um pequeno cuidado nesses caras aqui. Faz diferença, ó. Olha só, te liga aqui. Nessa situação aqui, a minha base é o menos 5, que é diferente disso aqui, em que a minha base é só o 5. Então tu tem que cuidar essas duas diferenças. Aqui a base é negativa, a base é menos 5, e aqui a tua base é só o 5. Então tu tem que cuidar dessas duas diferenças aqui. Vamos lá, seguindo para a nossa lista de exercícios aqui, na primeira bateria de exercícios. Menos 5 elevado ao quadrado, menos 5
vezes o menos 5. Portanto, 25. E tu cuida em duas etapas. Cuida a regrinha de sinal, negativo com negativo dá positivo. E aí 5 vezes 5, 25. O 5 ao cubo aqui é a mesma situação que a letra B. A base é só o 5. O negativo não tem nada a ver com a história. Então, a base é o 5. Então, o 5 por ele mesmo, portanto, menos 125. Menos 5 ao cubo. Agora, aqui na letra E, sim, a tua base é o menos 5. Aí tu teria menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aí tu cuida isso aqui e faz em duas etapas. Cuida o sinal e depois a conta. Negativo com negativo dá positivo. E positivo com negativo dá negativo de novo. Então, menos os 125. Então, menos 125. 1 elevado a 7, ó. Tu vem para um desses casos especiais, ó. 1 elevado em qualquer expoente é sempre 1. Então, cuida, porque às vezes a gente se acostuma assim a 1 elevado a 7. Não, cuida. Então, 1 elevado a 7 é o próprio 1. E aqui, menos 1 elevado a 8 e menos 1 elevado a 9. Depois eu vou trabalhar com vocês com mais calma, envolvendo algumas relações e algumas outras propriedades, assim, envolvendo sinais e resultados. Então, tu te liga aqui, ó. O menos 1, ele é um cara que vai te produzir resultados alternados. Sempre que o teu expoente for par, o resultado é positivo. E quando o teu expoente for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Nessa situação aqui, como a tua base é negativa com expoente par, o resultado é positivo. E o 1 elevado em qualquer expoente é sempre 1. Agora, tu tem uma base negativa elevada com expoente ímpar. Então, tu vai ter um resultado que é negativo, e o 1 elevado a 9 é o próprio 1. Outra coisa que tu tem que ficar ligado, na diferença entre a I e a J. Tá vendo que na I tu tem o parênteses, 2/3 elevado no expoente 4, e na J tu não tem esse expoente aqui, não tem o parênteses não aparece, e o 5 ele é expoente só do 3, então tu tem que ter um cuidado, porque aqui, ó, o 4, ele é expoente do 2 e ele é expoente do 3. Aqui, o 5, ele é expoente só do 3. Então, tu tem que cuidar dessas duas diferenças ali. Então, vamos lá. Numerador e denominador. 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 16. E 3 elevado a 4, vamos junto. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 16 sobre 81. 3 na 5. Vamos lá, agora na letra J. 3 na 5. 3 vezes 3, 9. 27, 81, 243. Então, 243 divididos por 2. Lembra aqui, ó. Expoente é só do 3, não é do 2. O 2 não tem nada a ver com o assunto. 0,3 elevado a 2. Cara, todo mundo sabe que é um saco trabalhar com vírgula. Então, tu transforma esse cara numa fração, 3 sobre 10, e aí esse 3 sobre 10 fica elevado ao quadrado. Pronto, agora está fácil de fazer. 3 ao quadrado, 9, 10 ao quadrado, 100. Ou se tu quiser retornar para a vírgula, 0,09. Pronto, fechou meu resultado ali. E menos 10 elevado a 0. Te cuida aqui, ó, te liga, de novo. Quem está elevado a 0 é só o 10, o negativo não está. Então, menos, e aí sim, 10 elevado a 0 é 1, então o resultado na letra L ali fica menos 1. Tranquilo por enquanto, cruzada? Sereninha, nossa primeira parte ali da potenciação. Propriedades de potenciação. Nós temos ali ao todo, na verdade, 6, 7 propriedades ali e mais algumas relações que tu precisa ficar ligado envolvendo as potências. Então, olha só. Na multiplicação, ó, multiplicação de bases iguais, o que que tu vai fazer? Tu vai conservar o expoente, conserva a base, somos expoentes. Então, vamos lá de novo. Multiplicação de bases iguais, conserva a base e somos expoentes. Exemplo numérico aqui para ti, ó. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 5. Conserva a base e somos expoentes. Portanto, 2 elevado a 8. Tranquilo? Essa é a tua primeira propriedade, bem tranquilo. E aí tu fica ligado, cara, porque se na multiplicação tu conservou a base e somou os expoentes, na divisão tu vai conservar a base e subtrair os expoentes. Olha só.
Eu vou botar dois exemplos para ti aqui na divisão. 2 na 5 dividido por 2 ao cubo. Isso dá um 2 na 5 menos 3, portanto 2 ao quadrado. E no segundo caso, cara, que eu quero te chamar a atenção para tu ficar ligado quando o teu expoente for negativo. Por exemplo, assim, ó, 2 na 5 dividido por 2 na menos 3. Tu vai continuar aplicando a propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 2 na 5 menos 3. Então, tu vai ficar com 2 na 5 mais 3. Aqui no meio, pela tua regrinha de sinal, ó, negativo com negativo vira positivo. E aí tu vai ter um 2 elevado a 8. Então tu te liga, cara, vai ser bem tranquilo, não vai ter ruim. Só aplica a propriedade. E aí depois cuida com a tua regrinha de sinais aqui que vai ter essa mudança. Voltando para cá, tranquilo as duas primeiras então? Na multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, potência de potência, já quero te chamar a atenção aqui, ó, dá uma olhada aqui em cima, ó. Essas duas notações são diferentes, ó. Um A elevada na x elevada na y é diferente do A na x elevada na y. Aqui o expoente do meu y é o A elevado na x, são os dois. Aqui o meu expoente é só o x. Tranquilo? Então tu tem que ter um cuidado com essa diferença. O que eu vou fazer nessa propriedade aqui? Potência de potência. Tu conserva a base e multiplica os expoentes. Então vamos lá, nessa aqui, ó, vamos botar aqui a base 5 elevado ao cubo elevado na sexta. Propriedade conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 6, portanto teremos um 5 elevado na 18. Certinho isso? Então tu fica ligado nessa propriedade aqui, ó. Vou te dar um exemplo com números, voltando para cá, só para tu ficar ligado na diferença, ó. 2 elevado ao cubo elevado na 4 é diferente do 2 ao cubo elevado na 4. Por quê? Esse 2 ao cubo elevado na 4 vira um 2 na 12 pela propriedade em que eu estou multiplicando os expoentes. E esse 3 fica elevado no expoente 4, virando 81. Então tu vê que é bem diferente um 2 na 12 de um 2 na 81. Então tu só fica ligado aqui. Tem diferença teu parênteses. Então olha só. Uma outra relação que pode ser importante, que tu pode utilizar, é comum também aparecer naquelas equações exponenciais. Conteúdo mais lá para frente do nosso próximo livro. Que é o quê? Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. E aí tu aprendeu lá com a tia da terceira, quarta série, que a ordem dos fatores não altera o produto. Se a ordem dos fatores não altera o produto, e eu juro que não é pornografia agora, quem está dentro pode sair e quem está fora pode entrar. Ou seja, eu posso trocar esses dois expoentes de lugar que a minha relação se mantém. Ó. O que isso quer te dizer? Ó? Que o A na x elevada na y é a mesma coisa que um A na y elevada na x. Porque como tu vai multiplicar os expoentes e a ordem dos fatores não altera o produto, no final das contas aqui, ó, tu vai obter um A na xy. Então tu só fica ligado nessa propriedade. Ah, mas por que tu está comentando disso, senhor? Porque algumas vezes já tu vai precisar forçar a aparecer alguma base com um certo expoente. Então tu tem que ficar ligado ali. Tem que fazer aparecer a base, tem que aparecer o expoente. E isso vai ficar mais claro nos próximos exercícios que nós vamos fazer. Seguindo aqui. Multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais. Na multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais, tu multiplica as bases e conserva o expoente. Ó, 2 na 5 vezes 7 na 5. Eu posso multiplicar as bases, 2 vezes 7, e conservo o expoente. Então, na verdade, eu vou ter um 14 elevado na 5. Divisão de bases diferentes com expoentes iguais. Tu divide as bases, por exemplo, 10 na 4 dividido por 2 na 4. Na prática, isso aqui tu vai dividir as bases, 10 dividido por 2, conservando o expoente. Então, na verdade, o resultado aqui é um 5 elevado na 4. Então, vamos lá de novo, recapitulando. Multiplicação de bases diferentes com expoentes iguais, multiplica as bases, conserva o expoente.
Na divisão de bases diferentes com expoentes iguais, divide as bases e conserva o expoente. Agora aqui, o que tu vai fazer nessa propriedade aqui? Eu estou trabalhando com um expoente negativo. Na verdade, supondo que o n seja positivo. Olha só, sempre que tu tiver um negativo no expoente, o que tu vai fazer? Se tu quer transformar esse m num cara positivo, tu inverte a base. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Só te liga nisso, inverte a base. Pensa sempre numa fração. Exemplo aqui, ó, vou botar dois exemplos numéricos rápidos para ti aqui. Digamos que tu tenha assim, ó, 2 terços elevado a menos 4. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Quem troca de sinal é o expoente, não é a base, então tu fica ligado aqui. E vou botar mais duas situações rápidas para ti aqui, ó. Menos 3 elevado a 2. Menos 2. O que acontece? Meu expoente é negativo, quero deixar ele positivo. Tu vai inverter a base, não tem ninguém embaixo desse 3 aqui. Se não tem ninguém embaixo desse 3, é porque na teoria seria um número 1 aqui embaixo. Então vamos lá, menos 1 terço, inverti a base e troquei o sinal do expoente. Então tu só te liga aqui. Menos 3, tu vê, ó, manteve o sinal da base. Então quem inverte é a base e quem troca de sinal é o expoente. Tranquilo essas duas primeiras aqui? Essas duas, não, essas 6 primeiras, né? Tranquilão, gurizada? Nenhuma dúvida de boas? Então olha só. Tua sétima propriedade, tu vai articular agora potências e radicais. Isso depois vai ficar bem tranquilo quando tu trabalhar já com radicais. Olha só. Potências com radicais aqui no campo, ó. Raiz y de a na x. O que acontece? A jogadinha, a regrinha aqui é bem fácil, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. E é bem tranquilo. Se tu olhar aqui, ó, quem é que está no sol? Quem está no sol é o y. Agora o y vem para a sombra. Beleza. Aqui no canto, quem está na sombra é o x. Agora o x vai para o sol. Exemplo numérico para ti aqui que vai ficar bem claro, ó. Raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Se eu quero transformar essa raiz numa potência, eu vou ter um 2 elevado na 3 quartos. Ou seja, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. 3 que estava na sombra foi para o sol, e o 4 que estava no sol foi para a sombra agora. Então é bem tranquilo tu articular essas duas representações ali. Então são essas 7 propriedades ali de potenciação que vocês têm. E aqui eu quero te chamar a atenção para alguns detalhes para comentar depois com mais calma as regrinhas de sinais na potência. Menos a elevado a na n, o meu resultado será o menos a na n, desde que esse expoente seja um número ímpar. Como nós vimos ali no exemplo, aqui, vamos botar aqui, menos 3 elevado ao cubo, é a mesma coisa que menos 3 ao cubo. Vai me produzir o mesmo resultado. E para fechar, quando tu tem um menos a elevado a na n, isso aqui é a mesma coisa que um a elevado a na n, desde que o n seja um número par. Porque é aquilo que eu comentei contigo, o expoente par vai me gerar sempre resultados positivos. Então, tu só tem que ficar ligado aqui. Então, são essas propriedades que vocês têm envolvendo potenciação. E só te liga numa coisa, as propriedades são válidas na ida e são válidas na volta. Por exemplo, só para te dar um exemplo, o que é essa ida e essa volta? Aqui, nessa primeira situação, nós pegamos um 2 ao cubo vezes um 2 na 5, te gerou um 2 na 8. Ok, legal. Esse 2 na 8, tu pode desmanchar ele do jeito que tu achar melhor. Ó. Tu pode enxergar ele como um 2 na 1 vezes um 2 na 7, um 2 ao quadrado vezes um 2 na 6. Todos esses caras aqui são equivalentes, então eu estou desmanchando esse 2 na 8 do jeito que eu achar melhor, do jeito que for mais conveniente para minha conta. Tranquilo, gurizada? E agora a gente vai fazer uns exercícios desses caras ali de potência, aplicando essas propriedades e manipulando essas operações. Voltando para o nosso exercício agora aqui, ó. Nosso exercício 1 envolvendo potenciação. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que manipular o envolvendo as propriedades e a fatoração. Lembra a fatoração lá da aula 1? Fatoração em números primos. Tu vai ter que olhar as informações que são dadas lá no teu exercício. Por exemplo aqui, ó. 2 na x igual a A, 2 na y igual a B, 3 na x igual a M, 3 na y igual a N. Então, se as bases que eu tenho não são
não são 2 e 3, eu vou ter que articular e eu vou ter que manipular essas bases e forçar a aparecer esses números aqui. Então vamos lá, lembra que eu comentei contigo agora há pouco que as potências, as propriedades são válidas na ida e são válidas na volta. Se elas valem na ida e na volta, então te liga aqui. Ó, a soma veio lá da primeira propriedade, da multiplicação de bases iguais. Tu pode enxergar isso aqui como um 2 na x vezes um 2 na y. O que tu está fazendo agora, na verdade, é a volta da tua propriedade. Então fica ligado, ó, estou fazendo a volta dela. Então vamos lá, agora tu substitui pelos correspondentes, ó. 2 na x é A, 2 na y é B. Portanto, A vezes B, ou simplesmente AB. Beleza, está aqui a nossa primeira. Segunda, 3 na x menos y. Opa, 3 na x menos y, se na soma veio da multiplicação, negativo vem da divisão. Então, 3 na x divididos por 3 na y. E faz as trocas correspondentes. 3 na x, m, 3 na y, n. Pronto, está aqui os nossos correspondentes. Tranquilão, gurizada? De boa? Então, tu só está aplicando, na verdade, a volta das tuas propriedades. Então, tu fica ligado. Só estou fazendo a volta. Agora, 6 elevado na x. Opa! Só agora não tem a base 2 e 3. Não tem problema, tu viu lá da aula 1 lá, tu vai trabalhar com a fatoração, a decomposição de números primos. Ó. Lembra quem é o 6? Ó? Decompõe o 6 e transforma o 6 num 2 vezes 3. Portanto, o 6 é 2 vezes 3 elevado na x. E aí lembra, cara, que esse x, que é o teu expoente, ele é expoente do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Ele sendo expoente do 2 e do 3 ao mesmo tempo, ele é um 2 na x vezes um 3 na x. E agora tu faz as substituições, ó. 2 na x é A e 3 na x é M. Portanto, AM. Está aqui o nosso resultado. Tranquilão, gurizada? Então, articular as propriedades. Na letra D aqui, gurizada, vai ser a mesma coisa. Não tenho base 2 e não tenho base 3. Não tem problema. Tu vai pegar esse teu 32, deixa eu botar ele aqui no cantinho, ó. Tu vai pegar esse teu 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2, divide por 2, 1. Ou seja, esse teu 32 aqui, ele nada mais é do que um 2 na 5 elevado na x. Ó. Tu tem 5 fatores 2 aqui. Ó. E aí, pelas propriedades, lembra que nós comentamos lá das propriedades? Quem está dentro pode sair, quem está fora pode entrar. Por que eu vou fazer agora essa troca? Porque eu não preciso do 2 na 5. Eu preciso do 2 na x. Ó. Eu preciso do 2 na x. Então, te liga aqui. Tu vai ter um 2 na x elevada na 5. Vou apagar só agora aqui esse cara para terminar o exercício. Então, tu já sabe que o 32, ele é o 2 elevado na quinta potência. Como tu tem um 2 na x elevado na 5, o 2 na x, tu troca pelo a de novo. Ó. Então, tu vai ter um a elevada na quinta potência ali. Tranquilo, gurizada? De boa até agora? Vamos lá, letra E. Ela vai trabalhar com duas ao mesmo tempo agora. Então, fica ligado. Ó. Soma, separa numa multiplicação. Foi? Esse 2 ao cubo, que vocês têm aqui, tu já pode pensar nele como 8. Esse 2 na 2y, que nós vamos ter que mexer nele, ó. Esse 2 na 2y, nós vamos voltar para essa propriedade aqui, ó, para potência de potência. Esse 2 na 2y, nós vamos enxergar ele como um 2 na y elevado ao quadrado, vezes o 8 que nós já temos ali. Então vamos lá. Agora tu lembra, ó, 2 na y é b. Então eu vou trocar. Então eu vou ter 8b ao quadrado. Então escrever 2 na 2y mais 3 é a mesma coisa que 8b ao quadrado. E aqui para fechar, mesma situação. Ó. Esse x é expoente dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3 na x dividido por 2 na x. 3 na x é m e 2 na x é a. M divididos. Então olha só, gurizada, esqueminha de sinais aqui para tu ficar ligado envolvendo potenciação. Ó. Tu vai ter uma potência, um a elevada na n, não interessa quem é o cara.
Se o teu expoente for par, teu resultado é sempre maior ou igual a zero. Não importa quem é a base. A base nós não estamos nem aí para ela. Pode ser positiva, negativa, pode ser nula, azar. Teu resultado é maior ou igual a zero. Se o teu n for ímpar, o teu expoente for ímpar, aí tu vai ter que olhar para outra fonte de informação. Aí tu vai ter que olhar a base também. Se o teu expoente for ímpar e a base positiva, resultado positivo. Se o expoente for ímpar e a base for negativa, tu tem resultado negativo. Todo esse esqueminha aqui vai dar sempre certo envolvendo as tuas potenciações. Como é que a URGS cobra isso aqui de nós na hora da prova? Aqui, ó. Ela vai te dar assim, ó. Vamos botar aqui, deixa eu arrumar aqui. A e B. Como eu já vi que a URGS cobrou uma vez. Números reais. Números reais. Às vezes ela coloca reais não nulos para dizer que tu não pode pegar o zero, mas azar. O que ela vai afirmar para nós? Se A é maior que B, então A ao quadrado é maior que B ao quadrado. E tu tem que ter um cuidado, porque quando tu costuma substituir, a ideia é essa. Tu vai substituir os números, só que tu acaba pegando sempre positivos. Ah, se eu pegar o A igual a 1 e o B igual a 2, por exemplo. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Opa, tem que fazer o contrário, não. O A é maior que o B, né, gurizada? Já estava me passando aqui. 2 maior que 1. 2 ao quadrado, 4. 4 é maior que 1. Beleza, fechou, verdadeiro. Vou tentar com outro. Vou tentar com o 3 e vou tentar com 2. Vamos ver como é que vai funcionar. 3 ao quadrado, 9. 9 é maior que 4, verdadeiro. Beleza, vai ser verdadeiro. Só que tu tem que ter um pequeno detalhe. Tu não trabalha só com positivos. Tu também tem os negativos. E aí que entra na tabela esse esqueminha para ti. Ó. Tá vendo o teu expoente que é 2 lá? Ele não é um expoente par. Se o teu expoente é par, como é que é o teu resultado? Maior ou igual a zero. Teu resultado sendo maior ou igual a zero, olha só, te liga aqui. Se o A, por exemplo, for 1, 1 é maior que o menos 3. Só que quando tu eleva 1 ao quadrado, ele continua 1. E o menos 3 ao quadrado vira 9. Porque é o expoente par, resultado maior ou igual a zero. Portanto, o 9 é maior que o 1 e a tua desigualdade aqui inverteu. Por isso que esse item aqui, ele é um item falso. Tem duas maneiras para esse item ficar verdadeiro. Então tu anota aí no teu caderno, no teu livro. Quais são as duas jogadas para esse item ficar verdadeiro? Primeiro, como o item 2, no item 2 ele é verdadeiro porque eu estou trabalhando com um expoente ímpar e o expoente ímpar mantém a relação de ordem entre esses caras. Quem é maior continuará maior e quem é menor continuará menor. Então no expoente ímpar tu mantém essa relação de ordem. Certinho? Tá, Sor, mas como é que eu posso fazer para isso aqui ficar verdadeiro trabalhando com um expoente par? Para ela ser verdadeira, ó, anota aí, para ela ser verdadeira com expoente par, ó, expoente par, o que eu preciso? Eu preciso que o A seja maior que o B e seja maior que o zero. Aí tu tá pegando positivos, e se tu trabalha com valores positivos, quando tu eleva eles em qualquer expoente ali inteiro, tu vai manter a relação de ordem entre eles. Então tu só tem que ficar ligado nisso aí. Tranquilo, gurizada? Se esses caras são positivos, a relação de ordem eu vou manter trabalhando com esses expoentes pares aqui. Tem que pegar valores positivos na base. Aí ele é verdadeiro. Por isso que tu tem que cuidar o intervalo, ver quem é o expoente. Essas questões, elas estão dizendo assim, ó, elas entram, como o Moisés comentou contigo lá, elas entram na parte de matemática básica. Não quer dizer que a matemática é fácil. Ela só é um início para tu começar para usar como ferramenta lá na frente. Não é fácil. Não confundam isso, básica com fácil. Então cuida, para isso aqui ser verdadeiro nós temos duas opções. Ou jogamos com expoente ímpar e aí não estamos mais preocupados com a base. Ou, se for um expoente par, garante que as duas bases são positivas. Aí ela é verdadeira também. Tranquilo? E a última jogadinha envolvendo potenciação aqui é A maior ou igual a zero. Ou seja, a minha base aqui vai ser positiva. E aí eu quero saber se o A ao quadrado é maior ou igual ao próprio A. E, cara, como tem pega-ratão nisso aqui? Porque isso aqui, ela é falsa.
Ó. Certinho? Por que ele é falso, senhor? Te liga então, olha só. Se eu pegar 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é maior ou igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é maior ou igual a 2. Só te liga numa coisa. Existem infinitos números. Tu tá pegando só os inteiros. Tu tá esquecendo uma galera assim ali no meio, ó. Então te liga nisso aqui, ó. Olha só. Imagina a reta numérica aqui, começando no 0 e pegando só os valores positivos. Existem infinitos números entre 0 e 1. E se eu pegar qualquer número entre 0 e 1, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Exemplo, vamos pegar o A igual a 1 meio. Quando tu pegar o A ao quadrado é 1 quarto. Ó, 1 meio é 0,5. 1 quarto é 0,25. Ou seja, tu elevou ao quadrado e teu resultado diminuiu. E quando que isso vai acontecer? Sempre que tu pegar o intervalo entre 0 e 1. Intervalo entre 0 e 1, quando tu eleva um expoente, o teu resultado não aumenta, o teu resultado diminui. Então fica ligado. Ah, senhor, mas para ela ser verdadeira, como é que eu faço? Tu tem que garantir que a base é maior que 1. Se a base for maior que 1, aí o teu resultado é verdadeiro. Então tu tem que ficar ligado nessas relaçõezinhas aqui, nessas propriedades. É bem importante. E se envolver potenciação, a URGS vai ficar nisso aqui. A URGS gosta muito disso aqui envolvendo potenciação. Então te liga nesses verdadeiro ou falso lá. Cuida quem é a base, cuida expoente. Então fica ligado nesses caras ali, certinho, cruzado? Vamos dar uma olhada nas potências de base 10. A URGS também adora trabalhar com essas potências de base 10 e o Enem já apareceu essas potências de base 10. No próximo conteúdo que o Moisés já vai comentar contigo, que é a notação científica. Então te liga aqui. Potência de base 10. Expoente positivo indica o número de zeros que eu tenho à direita do 1. Expoente negativo indica o número de zeros que eu tenho à esquerda do 1. Como vocês podem acompanhar aqui e ver aqui, ó. 10 elevado a 0, você já sabe que é 1, lá das propriedades da potência, lá das consequências da potenciação. E aí só te liga agora aqui, ó. Lembra que eu comentei contigo, ó. Expoente positivo é o número de zeros à direita, ó. 10 na 1, 1 zero à direita. 10 na 2, 2 zeros à direita. 10 na 3, 3 zeros à direita. Então trabalhar com essas potências de base 10 vai ser bem fácil. É só tu contar o número de zeros à direita, ele já indica o teu expoente. A mesma coisa, se o teu expoente for negativo, o número de zeros agora aparecem à esquerda do 1. 10 na menos 1, 1 zero à esquerda. 10 na menos 2, 2 zeros à esquerda, 0,01. 10 na menos 3, 3 zeros à esquerda do 1, 0,001. Tranquilão, gurizada? Então esses caras aqui depois eles vão ser úteis para tu trabalhar lá com a notação científica. Então fica ligadinho aqui. E na prova pode aparecer para ti algumas nomenclaturas. Como assim, senhor? Alguns nomes de potências de base 10 que é bom que tu fique ligado já quanto vale esses caras. Por exemplo, 1000 é um teu 10 elevado ao cubo. Então fica ligado, ó. Cubo. 1000, 1 milhão é 10 na 6. Isso vocês sabem aqui, 1000 porque é diariamente as compras que vocês fazem e 1.000.000 é o que vocês têm na conta, né? Normalmente essa grana aí vocês têm na conta. É troco, né? Agora, por exemplo, bilhão. Bilhão pode ser um 10 na 9. E isso ele pode trabalhar aplicando também, envolvendo até população mundial. Então, por isso que é uma potência de base 10 que tu tem que saber. Ah, mas não faz parte sim do teu dia a dia, população mundial, bilhão. E trilhão, ele pode estar associado ao PIB de um país. E aí o trilhão é o 10 na 12. Então tu te liga aqui, cara, que vai de 3 em 3. 10 na 1000, 10 na 3, 10 na 6, 10 na 9 e 10 na 12. Beleza? E esse cara aqui, ó, essas próximas nomenclaturas, ó, esse sufixo imo, esse imo, anota ali, ele indica que o teu expoente é negativo. Sufixo imo indica que o teu expoente é negativo. Então fica ligado aqui, ó. Décimo me lembra de 10. E o 10 é o 10 elevado na 1. Só que o 10 elevado na 1, ó, fica 10 elevado na menos 1. Décimo.
Imo, expoente negativo. Centésimo. Centésimo me lembra do 100, ó. O 100 é o nosso 10 ao quadrado, 2 zeros. Só que como é centésimo, o teu expoente é negativo. Então fica ligado ali. E milésimo, 1000, 10 ao cubo. 10 ao cubo, como é milésimo, é 10 na menos 3. Então tu fica ligado aí, cara, nessas nomenclaturas aqui. Então o sufixo imo está indicando que o meu expoente é negativo. Os expoentes nas potências indicam a quantidade de zeros à direita ou à esquerda. Isso depois nós vamos retomar com vocês com mais calma algumas nomenclaturas, que eu vou comentar rápido com vocês agora. Lembra da matemática lá, cara? Tem as preposições, ó. Ó. Essas preposições aqui, de, do, da. Na matemática, ela só tem uma finalidade, essas preposições de, do, da. Elas indicam, indicar, multiplicação. É o objetivo dessas preposições aí. Então, o objetivo delas é indicar multiplicação. Ah, Sor, mas por que tu está comentando isso aí agora? Porque a URGS, cara, cobrou de vocês uma questão que envolvia exatamente isso aqui. Ela perguntava quanto era 1/10 de bilionésimo. Aí tu fazia em etapas e na elegância, né, cara? Décimo é o 10 na menos 1. Tá aqui. A preposição de indica multiplicação. Bilionésimo, ó, o bilhão é o teu 10 na 9. Como é bilionésimo, é o 10 na menos 9. Então tu fica ligado nesses três carinhas aqui. Décimo de bilionésimo, então a preposição de indica uma multiplicação para ti. E aí, pela primeira propriedade, conserva a base, somos expoentes. Ó. Menos 1 com menos 9, menos 10. E essa aqui era a tua resposta e tu matava rapidão a questão da URGS lá, então, com o teu décimo de bilionésimo. Certo, gurizada? Então dá uma revisada nisso aqui, que daqui a um pouquinho agora o Moisés vai entrar com vocês com a parte de notação científica. E vocês vão ver como trabalhar com isso. Então tá, seguindo o baile aí, vamos falar um pouco sobre notação científica. Tá, mas o que é uma notação científica? A primeira coisa que tu precisa saber de notação científica é para representar, ela serve especificadamente para representar ou um número muito grande ou um número muito pequeno. É só isso, não precisa mais nada que tu tenha de utilidade nela. E vai vir algumas questões, tanto na tua prova do Enem quanto na tua prova da URGS, vão aparecer lá, represente a distância do planeta Terra até a Lua em notação científica. Isso já caiu na prova do Enem aí, por exemplo. Tá? Mas como é que a gente escreve um número em notação científica? Um número vai ser uma constante k, vezes 10 elevado na n. Porém, esse teu k ele vai ser um número real, e esse número real ele tem que ser obrigatoriamente compreendido entre 1 e 10, tá? Ele não pode ser um número maior do que 10 e menor do que 1. Ou seja, você vai ter que escrever com um número inteiro, né, na frente, nesse caso ali, vírgula alguma coisa. E esse número ele tem que ser obrigatoriamente entre 1 e 10, tá? E o teu expoente? O teu expoente vai ser um número inteiro, né? Um número qualquer, né, que a gente conhece como os números inteiros, tanto positivo quanto negativo, e até mesmo zero também pode aparecer aí para ti. Vamos direto para exemplo para te entender na prática isso que eu acabei de falar para ti aqui. Ah, de falar para ti ficou bom, né? Mas tudo bem, segue o baile. Né? 458,23 vezes 10 na 8. Como é que a gente tem que escrever esse número? Se tu já percebeu aqui, o K, ele não é um número entre 1 e 10. Mas se eu quiser escrever ele como entre 1 e 10, ele vai ser quem? Ele vai ser 4,5823. Beleza? Vezes 10 em alguma coisa. Porém, agora tu tem que pensar uma coisa. Tu tem que te ligar que essa vírgula ela andou para a esquerda. E aqui vem o processo que tu tem que trabalhar na hora da tua notação científica. Sempre que a tua vírgula anda para a direita,
o teu expoente da base 10 diminui a cada pulo. E sempre que a tua vírgula anda para a esquerda, o teu expoente da base 10 sempre cresce uma unidade a cada pulo. Então, nesse caso, como a tua vírgula andou 2 casas para a esquerda, eu vou ter que somar 2 unidades no meu expoente da minha base 10. Como aqui era 8, então eu vou ter que somar 2 unidades, eu vou chegar, nesse caso, em 10 elevado na 10. De boa? Segue o baile. Letra B. Na letra B eu vou ter 0,00247 vezes 10 na 7. Método para te memorizar isso aqui, lembra? De direita diminui. Sempre que a tua vírgula anda para a direita, o teu expoente da tua base 10 vai diminuir. Então segue lá. O que eu quero escrever esse número? Eu vou escrever como 2,47 vezes 10. Agora o que eu vou ter que me ligar? Eu tenho que me ligar que a minha vírgula ela andou exatamente 1, 2, 3 casas para a direita. Se andou para a direita, eu tenho que diminuir. Então eu vou ter 10 menos 3, isso vai me, 7 menos 3, isso vai me corresponder exatamente em 4. Na letra C, 32,2 vezes 10 na menos 9. Vamos escrever esse número em notação científica, ele vai ficar como 3,22 vezes 10. Opa, a vírgula andou uma casa para a esquerda, se andou para a esquerda, então eu devo somar uma unidade, então, nesse menos 9, o que vai me resultar em menos 8. Beleza? Na letra D a gente tem então 0,000005 vezes 10 na menos 4. Bom, eu já sei que isso aqui vai ficar como 5 vezes 10 elevado em alguém. Bom, mas em quem? A vírgula andou quantas casas para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela andou 6 casas para a direita. Se ela andou 6 casas para a direita, eu devo diminuir menos 4 com menos 6. Isso vai me resultar em menos 10. O número 3.728. Eu quero escrever esse número em notação científica. Lembra que quando não aparece a vírgula, essa vírgula está escondida à direita. Então eu tenho que, nesse caso, para escrever em notação científica, ficaria 3,728 vezes 10 na quem? Bom, a vírgula andou para a esquerda, ela andou 3 casas para a esquerda, então eu tenho que somar 3 unidades no meu expoente. E agora a letra F, o que eu tenho? 0,00078. Quero escrever em notação científica, já sei que vai ficar 7,8 vezes 10 elevado na quem? Bom, pensa, a vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Se ela andou 4 casas para a direita, então vai ficar 10 na menos 4. Ah, mas por que apareceu 10? Não te esquece que aqui, na verdade, eu tenho 10 elevado na 0, vezes 10 na 0, que tu sabe, conforme o Diegão falou para vocês anteriormente, é a mesma coisa que 1. Beleza? Já no exercício de número 3, a gente tem aqui uma questão boa para a gente trabalhar, que é a quantidade de algarismos que esse número tem. Tá? Para representar um número, saber a quantidade de algarismos que ele tem, primeira coisa que tu tem que fazer com esse número é escrever ele em notação científica. Isso é barbada se tu sabe as propriedades das potências. E aqui tu vai trabalhar com muitas propriedades das potências. Então a primeira coisa que eu vou trabalhar com esse cara é escrever ele em notação científica. Bom, como é que eu vou escrever ele em notação científica? Eu tenho que chegar no 10. Lembra, o Diegão falou antes para vocês, chegar no 10. Bom, primeira coisa que eu olho, eu percebo que esse 36, eu poderia escrever esse 36 sendo como 9 vezes 4. De boa? Vezes 4 elevado na 5, que tem ali, vezes o 5 elevado na 13. Beleza? Bom, o 9, ele não me interessa mais. Por que o 9 não me interessa? Porque eu sei que o 9, ele é simplesmente fatores 3, 3 ao quadrado. Então, ele nunca vai chegar num 10. Então, esse 9 eu já não vou mexer mais. Então, vou já deixar o 9. Porém, aqui eu percebo que eu tenho 4 vezes 4 elevado na 5. Multiplicação de mesma base, eu conservo a minha base e somo os expoentes. 1 mais 5 vai me resultar em 6 vezes 5 elevado na 13. Beleza? Segue o baile. Agora tu deve analisar que eu sei muito bem que 2 vezes 5 dá 10.
Aí tu deve olhar, esse 4 seria muito bom se ele fosse um 2. E tu pode olhar para esse 4 aqui, pensando que ele é um 2. E ele é um 2 quem? 2 elevado ao quadrado. Então eu vou ter nesse caso como 9 vezes 2 ao quadrado, tudo isso elevado na sexta potência, vezes 5 elevado na 13ª potência. Bom, agora eu tenho o que? Potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os meus expoentes. Então eu tenho 9 vezes 2 elevado na 12, vezes 5 elevado na 13. Aí agora tu deve pensar assim, como seria bom se esse 12 fosse 13? Ou se esse 13 fosse 12? Nada te impede de escrever um número maior no expoente como um número menor, desde que tu te lembra que o 13 nada mais, nada menos é do que 12 mais 1. Eu posso olhar para esse 13 aqui e pensar, 13, eu posso te escrever simplesmente dessa forma, como 12 mais 1. E se eu tenho uma adição no meu expoente, significa que ele foi gerado a partir de uma multiplicação de mesma base. Então eu poderia escrever dessa forma, 9 vezes 2 elevado na 12, vezes 5 elevado na 12, vezes 5 elevado na 1. Opa, beleza. Agora olha para cá. Se tu te ligar, olha só. Pensa comigo nesse 5 na 12 vezes 2 na 12. Os expoentes são iguais. No momento que os expoentes são iguais, eu posso colocar esses expoentes como se fosse uma forma de em evidência. E aí eu posso colocar simplesmente 9 vezes 5, que é esse 5 que se encontra aqui, beleza? Vezes quem? 2 vezes 5, tudo isso elevado na 12ª potência. Bom, 2 vezes 5 tu sabe que é 10, e 9 vezes 5 tu sabe muito bem que é a mesma coisa que 45, vezes 10 elevado na 12. Bom, esse número ele não está em notação científica. Para eu escrever ele em notação científica, lembra? Eu tenho que escrever sempre com um número real que esteja entre 1 e 10. E aí eu vou ter que colocar nesse caso 4,5 vezes 10 na 13. Beleza? Por que eu escrevi 10 na 13? Porque a vírgula andou uma casa para a esquerda. Bom, mas eu não quero só escrever na notação científica, eu quero saber a quantidade de algarismos que esse número tem. Bom, o que eu devo fazer? Depois que eu escrever o número na notação científica, eu devo olhar para esse 13 e somar simplesmente uma unidade. Eu vou somar uma unidade dele. E no momento em que eu olhei para esse 13 e somei uma unidade, eu chego em 14. O que esse 14 está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer que eu tenho exatamente 14 algarismos. Claro, tu não vai fazer todo esse produto aqui, tu não vai fazer 36 vezes 4 na 5 vezes 5 na 13, até porque 5 na 13 é um número extremamente grande. Mas eu quero que tu te ligue que esse número vai ter exatamente 14 algarismos e tá resolvida aí a tua questão, beleza? Então tá, seguiu o baile aí pra gente falar um pouco em operações com potências também, podendo ser conhecido como operações com notação científica. Porque aí a gente coloca esse título, operações com notação científica. Porque provavelmente na hora da tua prova tende a aparecer mais com potências de base 10, e aí é a notação científica. Mas aqui a gente resolveu dar uma misturada, tanto com potências quanto com notação científica, para vocês verem como é que funciona. Olha só, olha o que a gente tem na letra A. Na letra A a gente tem 3 vezes 2 na 7 mais 2 elevado na 8. Assim, do jeito que se encontra, tu não tem o que fazer. Porém, quando tu quer fazer uma adição entre caras, entre potências, o que tu deve fazer? É tentar deixar essas potências iguais. Nesse caso, o 2 na 8, como a gente já fez antes em escrever a quantidade de algarismos, eu posso pensar nesse 2 na 8, o 8 eu poderia escrever como 7 mais 1. E aí, se tu te ligar nisso, eu tenho quem? Eu tenho 3 vezes 2 na 7, mais 2 na 7 vezes 2 na 1. Bom, aí agora tu deve te lembrar um pouquinho de fatoração, que é um assunto mais adiante, mas também a gente já pode trabalhar, que é analisar que o 2 na 7 ele é fator comum
Se ele é fator comum, o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele em evidência. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter dentro do meu parênteses sobrando somente o 3 mais o 2. E com isso, 3 mais 2 vai me resultar em 5. Então eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 2 elevado na 7. O mesmo processo vai ser quando tu tiver aqui 5 na 7 mais 5 na 10. Bom, olha pra cá, tu tem que sempre pensar no menor expoente, sempre vai ser no menor expoente, porque tu nunca vai conseguir aumentar aquele teu expoente. Olha para esse 10, esse 10 eu consigo escrever com o 7 que já tem aqui, mais 3. Bom, então eu posso representar dessa forma, eu posso dizer que isso aqui, né, vai ser 5 elevado na 7, mais 5 na 7, vezes 5 ao cubo. Bom, analisando aqui, 5 na 7 ele é fator comum, e aí se tu percebe que eles são fatores comuns, vai aparecer para ti que o 5 na 7 vezes, abre parênteses, 1 mais 5 ao cubo. Bom, 5 ao cubo, tu já viu lá no início que 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 125. 125 mais 1, isso vai te resultar em 126. Então, eu vou representar como 126 vezes 5 elevado na 7. E pronto, está resolvido. Se tu ainda quiser trabalhar um pouquinho mais aí com esses caras, pode trabalhar, mas não tem muito o que fazer nesse caso. Analisando agora, eu tenho o produto. No produto, é o mesmo processo, galera. Tanto faz se tu tiver esse parênteses ou não, porque tu deve te lembrar que multiplicação de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Bom, eu não tenho nenhum 2 a mais aqui, então eu já sei que esse 2 ele vai ficar sozinho. Vezes o 7, eu também não tenho nenhum outro 7, então ele já vai ficar sozinho. Porém, eu tenho 10 ao cubo vezes 10 na 4. Multiplicação de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Então, conservando 10, 3 mais 4 vai me resultar em 7. E aqui, o que eu ainda posso fazer? Eu ainda posso multiplicar o 2 com o 7. E aí, eu vou ter 2 vezes 7 me resulta em 14, vezes 10 elevado na 7. Só para deixar em notação científica, porque eu tô chato, tá? Então, escrevendo em notação científica, ele ficaria como 1,4 vezes 10 elevado na 8. Por quê? Porque a minha vírgula andou para a esquerda. Na letra D a gente tem divisão envolvendo potências. E olha só, lembra, tu vai trabalhar com aquela parte envolvendo como se fosse divisão de mesma base. O que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. O 46 e o 23 não são bases iguais, mas olha só que loucura, tu poderia pensar simplesmente que o 46 é 2 vezes 23, e aí tu poderia simplificar. Só que se tu quiser fazer o 46 dividido pelo 23, não tem problema nenhum, te dá 2. E aqui, se tu analisar, tu tem 10 ao quadrado dividido por 10 na menos 3. Tu toma um cuidado, porque tu vai conservar a tua base, e tu vai subtrair os expoentes, vai ser 2 menos 3. Com isso, tu vai chegar em quem nesse caso? Tu vai chegar simplesmente que é 2 vezes 10 na 5. Tá? Toma sempre esse cuidado na divisão de mesma base. Quando tu tiver um expoente negativo no teu denominador, lembra que menos com menos vai te resultar em mais. E na letra E, aqui eu tenho uma potência de potência. Se tu te ligar, esse 3 aqui, o que ele vai fazer? Esse 3 ele tem que se distribuir para esse teu produto aqui, né? Potência de um produto. Tu vai distribuir o 3 para cada um dos teus fatores. Então vai ficar 3 ao cubo vezes 10 na menos 4. Tudo isso elevado ainda ao cubo. Seguindo o barco, aí eu ainda posso escrever esse cara da seguinte forma. 3 ao cubo é a mesma coisa que 27. Vezes potência de potência, eu multiplico os meus expoentes, 10 na menos 12. E só para deixar em notação científica, eu ainda vou ter 2,7 vezes 10 na menos 11, porque a minha vírgula andou para a esquerda. Algarismos das unidades
que é importante que tu saiba, porque é uma questão certa na tua prova da URGS, tá? É certo na tua prova da URGS aparecer uma questão, não tão certo nos últimos anos, assim, né? Vamos ser mais relevantes. Pode vir a aparecer, faz um tempo, mas daqui a pouco, né? O que eu quero que tu te liga aqui? Os caras bem fáceis. O TTTF, o que significa TTTF? Tá tranquilo, tá favorável. Sempre que um número acabar em 0, 1, 5 ou 6, independentemente de quem seja o expoente dele, o algarismo da unidade vai ser sempre ele próprio. Como assim, Zô? Dá um exemplo aí, já vamos lá para o exercício de número 5 para a gente pegar na prática esse cara aí, ó. Olha só a letra A, 326 elevado na 47. Pô, 326 elevado na 47, eu sei que é um número muito grande, isso também não nos interessa. Eu quero saber quem é o algarismo da unidade. Bom, quem vai ser o algarismo da unidade? Galera, terminou em 6. 6 se encontra onde? Tá tranquilo, tá favorável. 6 elevado em qualquer expoente, eu sei que esse número vai ser muito grande, porém eu sei que ele vai terminar em 6. De boa? Os fáceis. O que vem a ser os fáceis? O 4 e o 9. Por que o 4 e o 9 eles são fáceis? Porque eles só têm duas alternâncias. Como assim? E aqui vem o processo fácil de resolver. Galera, nunca comecem no 0. Vocês sempre vão começar no expoente 1. Olha só, galera. 4 na 1. Vou escrever para vocês algum. 4 na 1, 4 ao quadrado. E 4 ao cubo está mais do que bom para a gente identificar esse processo aqui. 4 elevado na 1, a gente sabe que é exatamente 4. 4 ao quadrado, a gente sabe que é 16. E 4 ao cubo vai me resultar em 64. De boa? O que eu quero que tu te ligue? Terminou em 4, terminou em 6, terminou em 4, depois vai terminar em 6. O que vai acontecer? Se tu perceber, se eu escrevesse 4 na 4, 4 na 4 é 256. Termina em 6. Analisando por que o 4 ele é fácil, porque se meu expoente é ímpar, termina em 4. Se o expoente é par, termina em 6. É essa a alternância no 4. Tá aí no 9, por que o 9 ele também é fácil? O 9 ele é fácil porque se tu analisar comigo, olha só o 9. 9 na 1, 9. 9 ao quadrado, 81. 9 ao cubo, 729. Ó, tô bem na calculadora aqui, né? O que eu tenho que me ligar? Eu tenho que perceber que quando o expoente é ímpar, termina em 9, e quando o expoente é par, termina em 1. É esse o processo. Ah, 9 na 4. Não me interessa quanto é que é o 9 na 4. É um número que vai dar bem grande. Mas não me interessa 6.000 e alguma coisa, né? O que tu vai te ligar? Tu vai perceber que o 9 na 4 ele vai terminar em 1, porque o expoente é par. Olha só. Vamos lá para a letra B para te identificar isso aqui. 29 elevado na 247. Aí olha, meu Deus, que número gigante. Sim, vai ser um número grande. Mas como esse número 29, ele termina em 9, e o 9 é um dos expoentes fáceis de trabalhar se ele for a base, o expoente por ser 47, 47 é ímpar, então eu sei que se o expoente for ímpar e na minha base termina em 9, eu sei obviamente que ele vai terminar exatamente em 9. Deu, esse é o meu algarismo da unidade. Tá aí os polêmicos, e aqui a gente trabalha com vocês os polêmicos para vocês olharem um pouquinho para eles. Olhem para aqueles caras. Vamos pensar um pouco. O 2, o 3, o 7 e o 8, eles são polêmicos por um simples fato. Porque não adianta eu ter um processo fácil de resolver eles. 2 ao cubo e 2 na 4. Olha só, 2 na 1, 2 na 1 tu sabe muito bem que é 2. 2 ao quadrado tu sabe que é 4. 2 ao cubo tu sabe que é 8 e 2 na 4 vai te dar 16. Se tu perceber nos 4 primeiros, não repetiu. Se tu fizer o 2 na 5, 2 na quinta potência, o que tu vai perceber? Que o 2 na 5, ele te resulta em 32. E quando tu chegou no 32, tu percebe o quê? Tu percebe que começou a repetir. Quando começou a repetir é que tu tem um novo ciclo. Então esse ciclo no 2, ele é de 4 em 4. O ciclo no 3 também vai ser de 4 em 4. O ciclo no 7 também vai ser de 4 em 4. Do 8 também vai ser de 4 em 4. Bom, mas como é que a gente faz para identificar? Escreve esses 4.
Tá? Olha só, vou escrever o 3 para vocês verem. 3 na 1, 3 ao quadrado, 3 na 3 e 3 na 4. E não me interessam os números, eu só quero saber o algarismo da unidade. 3 na 1 tu sabe que é exatamente igual a 3. 3 ao quadrado tu sabe que é 9. 3 ao cubo, 27. 3 na 4, 81. Se tu percebeu, terminou em 3, 9, 7, 1. Tá? No 7 também vai 7 na 1, 7 na 2, 7 na 3, 7 na 4. Bom, segue o baile. De novo, agora os números vão começar a ficar muito grandes e eu não vou querer resolver com vocês. Eu vou chegar direto no algarismo da unidade. 7 na 1, 7. 7 ao quadrado, 49. 7 ao cubo. 7 ao cubo vai me dar 343. Beleza? E 7 na 4? 7 na 4, cara, vai ser um número grande. 2.401. Né? Quanto? 2.401. 2.401. Cara, o que eu queria que vocês se ligassem era bastava eu pegar esse 343 e multiplicar por 7 para chegar que o algarismo da unidade vai terminar em 1. E aí tu vai perceber simplesmente que esse é o teu ciclo. Vai lá no 8, segue no 8. 8 na 1, 8 ao quadrado, 8 ao cubo e 8 na 4. E agora sim, tu já deve estar pensando, meu Deus, eu vou ter que... Cara, não resolve, só vai nos algarismos da unidade. 8 na 1, 8. 8 ao quadrado, 64. Que bom, 64 terminou em 4, tá vendo? Terminou em 8. 8 ao cubo, não me interessa, mas eu sei que 8 vezes 4 vai me resultar em 32. Então eu sei que termina em 2. Não me interessa que número é esse aqui. Tá, e o 8 na 4 vai ser 8 vezes 2. E 8 vezes 2 eu sei que termina em 6, que dá 16. E que é esse número? Também não me interessa. Sacaram a jogada? É simplesmente trabalhar com o algarismo da unidade ali para vocês. Vamos direto no exemplo. Por quê? Agora é que vem a mágica acontecendo nessa questão. 217 elevado na 49. 217 elevado na 49, tu vai pensar, meu Deus, quem é o algarismo da unidade? Galera, agora tu tem que te lembrar dos critérios de divisibilidade por 4. Porque o importante aqui vão ser os teus restos. Tu tem que olhar simplesmente para esse 49 e tu vai pensar assim, no 49, quanto é que dá o resto dividido esse 49 por 4? 49... dividido por 4, e não é feio tu fazer esse 49 dividido por 4 na hora no braço ali, tá? Porque tu vai ter 4 por 4 vai te dar 1, e aí tu vai ter aqui 1 vezes 4 vai te dar 4, desceu 0, baixou 9, 9 dividido por 4 vai te dar 8, e deu o resto 1. E aqui muita gente se perde. Nesse caso aqui ainda é de boa, porque tu deve pensar assim, bom, quem são os restos possíveis numa divisão por 4? 1, 2, 3, 0. Esses são os restos possíveis. E tem que ser nessa ordem. 1, 2, 3, 0. Se tu te ligar aqui, minha base termina em 7. Resto 1, resto 2, resto 3. Porém, tu não vai ter o resto 4. O resto 4, ele retoma para o 0. Então, se tu retornou para o 0, o que tu vai ter que perceber aqui? Que se o resto fosse 0, aí sim terminaria em quem? Terminaria em 1. Como nesse caso o meu resto é 1, eu sei que esse número 217 elevado na 49, o meu resto é 1, eu sei o quê? Que o algarismo da unidade, nesse caso o algarismo da unidade vai ser um número tão grande aqui, mas eu sei que ele termina em 7. E aí está resolvida a minha questão para vocês. Beleza, gurizada? Mas era isso, e a gente segue o baile na próxima aula falando em radicais. Feito?